você nos visita a primeira vez, nós sempre expomos o texto bíblico por meio de séries. E nós, nesse momento, nesse mês de novembro, nós estamos falando sobre as canções de Jesus. A nossa proposta para essa série é olharmos para o livro de Salmo. E nessa proposta dessa série, olhando para o livro dos Salmos, o objetivo dessa série é nos mostrar que eu e você temos em Deus um lugar seguro para as nossas orações, para orarmos as nossas dúvidas, para orarmos os nossos medos, para orarmos, confessarmos as nossas culpas, porque sem dúvida alguma em Deus nós temos esse ambiente seguro. Portanto, o livro de Salmos para nós, ele é esse guia, esse armário de remédios que eu e você podemos chegar, esse livro devocional que, ao exemplo dos salmistas que os escreveram, nós podemos olhar para eles e, olhando para eles, encontrar um refrigério para nossa alma. Olhando para esses cânticos, nós podemos cantá-los também, reproduzi-los também como nossas orações e perceber que nós somos homens comuns, como os homens da palavra de Deus foram, que também tiveram medo, que também tiveram dificuldades para lidar com as suas angústias, e nas nossas orações nós temos esse espaço para dobrarmos o nosso joelho e depositarmos diante de Deus toda a nossa vulnerabilidade. Nós começamos essa série no primeiro domingo do mês, e se você não acompanhou, se você não estava aqui, você pode visitar as nossas redes sociais, você pode escanear esse QR Code que está aí na sua frente, e você visita o nosso Spotify, o nosso YouTube, e você vai encontrar todos esses sermões. Primeiro domingo eu abri essa série, no segundo domingo o pastor Rafael continuou essa série, domingo passado, pastor Isaac Sixu, da nossa igreja mãe em Santo André, ele esteve aqui falando sobre orar os nossos medos. Hoje eu quero encerrar essa série com vocês. Nós vamos olhar para o Salmo 38, abra sua Bíblia comigo, e nós vamos falar sobre orando as nossas culpas. Salmo de número 38. Para ajudar, a minha cabeça hoje resolveu doer. Mas vamos junto, a gente vai chegar até o final desse culto, sem dúvida alguma. Salmo 38. Esse salmo é um salmo que nós chamamos na teologia de um salmo penitencial, né? Existem 7 salmos em todo esse conjunto de cânticos do inário dos salmos, que nós chamamos de salmos de penitência. Salmos que nós oramos reconhecendo nossas culpas, confessando os nossos pecados, confiando na graça de Deus, fazendo pedidos. Por isso você verá no cabeçalho desse salmo uma petição escrito do salmista, um pedido. Esses são salmos penitenciais. Existem 7 salmos com essa característica mais clara. Esse é um deles. Essa é uma informação para vocês. Os outros, ao longo de outras séries, nós vamos expondo para vocês. Salmo 38 diz assim, acompanhe comigo. Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, Senhor, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam.
são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo eu saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente. Sinto-me fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios. O meu suspiro não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Eles ficam longe de mim, os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Eles passam o dia planejando traição. Como um surdo, não ouço. Como um mudo, não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve e em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e eles são poderosos. É grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem o bem com o mal, caluniam-me porque é o bem que procuro. Senhor, não me abandones. Não fiques longe de mim. Ó meu Deus, apressa-te a ajudar-me. Senhor, meu Salvador. Esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, é no nome do teu Filho que nós oramos. Reconhecendo as nossas culpas. Reconhecendo e confessando diante de ti os nossos pecados. Não somos bons, Senhor. E o nosso coração é orgulhoso bastante para confessar. A culpa nos esmaga, nos aflige. Liberta-nos hoje. Dá-nos o remédio que precisamos. Liberta-nos, Senhor. Fala conosco através da tua palavra e que ela encontre um solo fértil em nossos corações e produza vida, libertação. É assim que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Essa semana foi uma semana bem difícil para mim. Como eu saí do escritório onde eu trabalhava há 14 anos, eu não sei se você nos visita a primeira vez, eu sou advogado, eu sirvo a igreja voluntariamente. E nesses 14 anos que eu advogo, eu sempre trabalhei em estruturas. A primeira delas, 7 anos como sócio de um escritório, os outros 7 anos como sócio de um escritório, depois tirei um período sabático, apenas para me dedicar aos estudos, 2 anos da minha vida estudando no seminário, e depois numa outra estrutura como um associado. E agora eu estou tendo que aprender, depois que decidi sair, por causa dessas questões que eu tive com a minha cabeça e tudo mais, eu decidi sair dessa estrutura, estou tentando me adaptar a essa coisa de ser profissional liberal, assim, sabe? E lidar com agendas, responsabilidades. É meio complexo essas coisas, né? Organizar o seu tempo, ajustar seus horários, administrar suas responsabilidades. E estar em casa, eu tenho um escritório em casa, mas ao mesmo tempo saber que você
não está em casa, você tem responsabilidades profissionais ali. E essa semana eu perdi um pouco, dentre tantas coisas, essa semana eu perdi um pouco o controle emocional das coisas, assim. E eu tenho 2 filhos pequenos, a Clara, o furacão maior, e o Arthur, o furacão menor. Um furacão nível 4 e um furacão nível 2, assim, já progredindo para um furacão nível 3, assim. Acabou de fazer 2 anos, então ele já está em processo rápido de progressão para chegar no nível 4 também. E esses dias eles estavam eufóricos, a Clara eufórica. E acho que Deus está usando essa situação para me fazer aprender sobre domínio próprio. Porque é isso, irmãos, Deus vai usar as circunstâncias das nossas vidas para forjar o seu caráter em nós, né? Meu orientador dizia que quando nós oramos pedindo soluções a Deus na nossa vida, Deus nos colocará em mais problemas. É isso que Deus vai fazer. Porque é por meio dos nossos problemas, das lutas e dificuldades das nossas vidas, que Deus vai esculpir a imagem de Jesus Cristo em nós. É por meio das lutas, da dor, das lutas e das provações que Ele vai usar todas essas ferramentas para que a imagem de Jesus Cristo seja moldada nas nossas vidas. Então, eu acredito que Deus está usando esses tornados lá de casa, todas essas coisas de dificuldades de me adaptar a essa nova realidade, para que eu aprenda um pouco sobre domínio próprio, paciência, porque são coisas novas para mim. Mas a verdade é que essa semana eu perdi a paciência. Total. Eu estava muito impaciente. A Thaís olhou para mim e falou: você está insuportável essa semana. E aí, em um momento, eu estava na mesa da minha casa e eu precisava focar muito numa responsabilidade. Eu trabalho com casos muito graves, eu sou advogado criminalista. E essas semanas vocês devem ter acompanhado no jornal uma notícia bem grave, criminal, que aconteceu. Eu não vou entrar em detalhes, você deve imaginar sobre o que eu estou falando. E eu atuo nesse caso. E eu precisava focar muito naquilo que eu estava fazendo e as crianças eufóricas. E de repente eu gritei com a minha filha. Tive um momento de raiva mesmo, assim, pedi para que ela se silenciasse, porque eu não estava conseguindo me concentrar, e eu disse para ela: eu preciso só de 1 minuto para que eu consiga focar aqui. Ela abriu os olhos, porque o papai nunca fez isso, ele nunca reagiu dessa forma. E ao mesmo tempo que eu fiz aquilo, dentro de mim, na mesma hora, o Espírito Santo disse para mim: uau, que cena maravilhosa você conseguiu desenhar aqui hoje, né? Parabéns, você foi incrível. Você, quem já assistiu, né, aquele desenho das memórias que ficam gravadas nas crianças, né? Você conseguiu imprimir uma memória bem forte na imaginação agora, na memória da sua filha. Por dentro, o Espírito Santo falava assim: peça perdão para ela, confesse que você errou com ela. Mas por dentro também eu dizia assim: não, eu tenho que mostrar autoridade, eu tenho que mostrar que eu sou bom o bastante para que ela me respeite, porque se eu fraquejar agora, ela vai entender que eu sou fraco. E aí eu não pedi perdão para minha filha. Consequência, ela ficou quietinha, eu consegui o que eu queria. 1 minuto de paz. Às vezes o que um casal de pais com 2 filhos pequenos precisam é só de 1 minuto de silêncio. Vocês que serão pais e os que já são sabem do que eu estou falando. Os que ainda serão,
Vocês me entenderão no futuro. Não desanimem, filhos são bênção. Eu amo meus filhos. Não vivo sem eles. Essa é a razão de eu estar confessando o meu pecado para vocês. Mas o Espírito Santo não me deixou em paz, na verdade, né? Ele não ia fazer isso. E aí o que aconteceu é que eu achei que o problema tinha sido resolvido, mas eu fui tomado por um sentimento no meu coração de culpa profundo. Aquilo me angustiou o dia inteiro, pesou meu coração. A culpa, meus irmãos, é essa experiência emocional, esse peso associada a uma consciência de ter cometido ou de acreditar ter cometido algo errado, seja contra você mesmo, seja contra uma pessoa, seja contra Deus, um pecado direto que ofende a Deus, exclusivamente contra Ele, não contra alguém ou contra si mesmo, contra as normas éticas ou sociais. Você sonegou o imposto de renda, ninguém viu. Mas esse sentimento de culpa, de peso que nos angustia, ele nos invade de tal forma que parece que a gente vai carregando uma tonelada sobre as costas. Quando chegou a noite, eu e Thaís nos deitamos, e eu falei para ela, eu acho que eu peguei pesado com a Clara, porque aí a gente vai dando nomes bonitos para os nossos pecados, não é? Na perspectiva cristã, a culpa é frequentemente não. Na perspectiva cristã, a culpa é vista como resultado de um pecado. É isso. A culpa que nós sentimos é o resultado direto daquilo que aconteceu em Gênesis 3. Adão e Eva pecaram, ofenderam o caráter de Deus, pecaram contra Deus, e nós, como filhos de Adão, nós somos herdeiros da culpa imputada, que veio de Adão e Eva, imputada sobre nós. Os nossos primeiros pais pecaram, e por causa do seu pecado, ele foi imputado sobre nós. Nós somos filhos do pecado, nascemos em pecado. Esse mesmo salmista que escreveu o Salmo 38, Davi, ele disse que no ventre da sua mãe ele foi gerado em pecado. Nós não somos bons. Eu e você somos pecadores. Até as nossas melhores ações, elas são geradas, às vezes, numa conveniência que tem a ver conosco. Não tem a ver com o outro, propriamente dito. A gente dá comida para o pobre, mas vai lá e tira uma selfie, porque a gente quer mostrar para as pessoas, olha como eu sou bondoso, como eu sou generoso, como eu alimento aqueles que precisam. Porque tem a ver conosco. Portanto, na perspectiva cristã, a culpa, esse peso, ele é o resultado do nosso pecado, da nossa ofensa contra Deus. E a Bíblia nos ensina que todos os seres humanos são culpados diante de Deus por causa da queda. O livro de Romanos vai dizer isso. Olha lá depois, capítulo 1 de Romanos, você vai encontrar isso e tantos outros textos. Na carta de Paulo a Romanos, por exemplo, você vai encontrar tantos outros textos que vão deixar isso claro. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Somos pecadores. E por isso eu e você carregamos o peso da culpa desse pecado. Mas a gente nomeia pecados. A gente chega para a esposa e diz assim, eu peguei pesado com a Clara. A gente não diz, pequei. Estou em pecado. E preciso confessar o meu pecado e me arrepender disso. O Salmo 38 é uma lamentação, como eu disse para vocês, penitencial. E ele vai expressar essa profunda angústia do salmista. Uma angústia física, uma angústia emocional e uma angústia espiritual. Agora, por que o salmista está experimentando essa angústia,
esse peso emocional, físico e espiritual, isso foi causado pelo peso da culpa por causa dos seus pecados diante de Deus que ele estava carregando. Havia um peso sobre as suas costas. Pastor Rafael citou um dos salmos de Davi, em que ele confessa os seus pecados, o Salmo 51, um salmo que muito provavelmente Davi escreveu quando ele comete o seu pecado de adultério com Betseba. Um salmo que já foi pregado aqui, você vai encontrar nas nossas redes sociais. Mas aqui Davi está carregando um peso de pecado tão grande, uma culpa por causa dos seus pecados que estão o atormentando, o angustiando de forma tão grande que isso provoca nele um peso físico, emocional e espiritual. E este salmo vai destacar como a culpa afeta não apenas o espírito, essa coisa interna que fica incomodando a gente, o Espírito Santo nos incomodando diante da situação pecaminosa que estamos, mas também ele afeta o corpo, o nosso corpo sente, como esse sentimento de culpa pode afetar a nossa matéria, como ele afeta os nossos relacionamentos, levando o salmista, inclusive, a clamar por socorro e também a buscar o verdadeiro remédio para a culpa, a confissão de pecados, buscando o perdão. Vamos olhar para isso dentro do texto? Logo no versículo, na estrofe de número 1 desse cântico, número 1, o salmista vai revelar a sua condição. E é aqui o chão da fábrica, meu irmão. O fundamento da construção que a gente vai fazer hoje para entender essa responsabilidade, esse peso da culpa que o salmista estava enfrentando, precisa partir do pressuposto da origem. Porque se alguém se sente culpado por quê? É essa a pergunta que a gente tem que se fazer. Qual é a origem da culpa? Por que alguém está se sentindo culpado? Então, no versículo de número 1, na estrofe de número 1, o salmista Davi vai explicar qual é a razão desse sentimento de culpa que ele está sentindo. Tem um fundamento. E lembra-se que eu disse a você que na perspectiva cristã, o peso da culpa está relacionado ao pecado? Pois muito bem, na estrofe de número 1, o salmista vai dizer sobre a sua convicção de pecado. Olha comigo para o texto. O salmista vai dizer o seguinte: Senhor, é uma oração. Ele está fazendo uma súplica. Senhor, não me repreendas no teu furor. Não me castigues no teu furor, nem me disciplines na tua ira. Agora, por que o salmista está preocupado em orar uma oração petitória, como é o título desse salmo, pedindo a Deus para que ele não o repreenda? Duas palavras precisam ficar evidentes para você: repreender e disciplinar. Essas são as duas palavras que precisam ficar em evidência quando você olha para a estrofe de número 1. Davi vai dizer: não me repreendas. Agora, a gente só repreende alguém quando alguém comete alguma coisa errada. Foi o que eu fiz, entre aspas, com a Clara. A gente não repreende pessoas que não estão fazendo nada de errado. Davi tinha consciência de que ele havia feito algo errado e ele era digno da repreensão de um Deus santo, que não comunga com o pecado, que não compartilha, não passa a mão no pecado. Deus é santo, como Isaías 59 vai dizer. E ele, o pecado, faz divisão entre nós e o nosso Deus.
porque a santidade de Deus não comunga com o pecado. Davi tinha consciência disso. E ele, sabendo que era um pecador, e embora o contexto desse salmo, nem nos textos mais históricos, rabínicos, não tragam elementos sobre qual era o pecado que Davi estava aqui tratando, cometido, mas a gente tem certeza de que ele tinha cometido um pecado, e que muito provavelmente esse pecado era grave o bastante, porque estava o afligindo profundamente com culpa. Ele estava sentindo o peso desse pecado profundamente. Então ele olha para Deus e diz assim: não me repreendes no teu furor. E não só não me repreendes, olha a segunda palavra que ele usa: não me disciplines na tua ira. Essa palavra é outra palavra que a gente só exerce, só executa quando a gente está diante de alguém, disciplinar alguém que cometeu uma infração. A gente fala com a Clara: olha, eu vou te disciplinar, ou com o Arthur, porque isso tem a ver com um processo corretivo de ensinar. Você fez algo que precisa ser corrigido, você precisa aprender, eu vou disciplinar. Agora, olha as outras duas palavras que precisam ficar em evidência para você. As finais desses versos: não me repreendas no teu furor, não me disciplines na tua ira. Davi tem consciência de que ele está diante de um Deus santo e que está irado por causa do seu pecado. Davi tem consciência de que o seu pecado ofendeu a Deus, porque todo pecado ofende a Deus, mas a gente nomeia pecados, classifica pecados, e a gente acha que pecados, teve uma série esse ano aqui chamados Pecados de Estimação. Se você não ouviu, vai lá nas redes sociais. Ano que vem volta, parte 2. Spoiler para vocês, pecados de estimação. A gente acha que pecado só é adultério, fornicação, pornografia. Mas a maledicência a gente não acha que é pecado. A nossa língua não é pecado. Falar mal do irmão não é pecado. A gula não é pecado. A gente não trata essas coisas como pecado, como se isso ofendesse a Deus. Mas Davi tem uma consciência clara de que o seu pecado, diante de um Deus santo, o ira, o deixa furioso, porque ele é santo. E nós estamos diante da santidade de Deus. Sabe qual é o chão da fábrica aqui? Davi é um pecador. E Deus é um Deus santo, que não passa a mão no pecado. Sabe qual é a minha e a sua realidade? Bem-vindo, irmão. Você é um filho de Adão, um pecador. Não importa quão bom você seja para essa comunidade, não importa como você oferte com essa comunidade, não importa quão bom você seja para a sua comunidade onde você congrega, não importa quantos diplomas você tenha na parede, de quantos cultos você participa, de quantos ministérios você serve, de quais são suas habilidades ministeriais, você é um pecador. E por mais que você lute contra o seu pecado, por mais que você invista tempo na sua qualidade com Deus, até que Ele venha e transforme e redima plenamente todas as coisas, você nessa vida caída continuará lutando todos os dias contra o seu pecado. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que isso que é corruptível, essa matéria corruptível, um dia, quando Cristo voltar, se revestirá da incorruptibilidade. Porque quando Ele voltar, aí sim, meu irmão, nós seremos como Ele é. Mas até que Ele volte, todos os dias eu e você conviveremos com o chão da queda. Você é um pecador.
E isso é gracioso. Como assim, Jefferson? Porque isso é libertador. Você não precisa usar máscaras. Você não precisa querer tapear o sol com a peneira. Você não precisa usar maquiagem. Você está no meio da comunidade dos salvos. E somos salvos porque todos nós somos pecadores também. A partir de mim, a partir de você, a cruz nos define, nos modela, ela nos nivela por baixo. Todos nós somos pecadores. Não há santos irrepreensíveis aqui. E isso é glorioso, porque é a razão pela qual homens e mulheres perdidos e caídos puderam ser alcançados pela graça de um Deus maravilhoso e gracioso. Nós não fomos alcançados por Deus porque somos bons. Nós fomos alcançados por Ele porque, apesar de nós, Ele nos amou como eu e você somos. E o seu amor nos convenceu do nosso pecado e de quem Ele é. Um Deus santo que quer transformar homens pecadores em imagens e semelhanças de Cristo Jesus. Esse é o chão da fábrica. Isso é maravilhoso. Agora, a consciência desse pecado de Davi trouxe consequências profundas para ele. E talvez esteja trazendo consequências na sua vida também. Talvez o seu pecado, como o meu para com a Clara, estava me esmagando até a noite. Esmagou mais quando a Thaís disse assim: esse irmão. Pense num negócio que... Sabe a furadeira que vai entrando na parede? Esse é aquela coisa assim, se não tinha nada para falar, era melhor não dizer o porque o silêncio já... Eu acho que eu peguei pesado com a Clara. Eu acho que você pegou mesmo. Isso vai apertando a gente, vai deixando a gente doente. E talvez hoje você também está assim. Olha o que aconteceu com Davi. Existem 4 aflições que estavam acontecendo com Davi aqui por causa do seu pecado. Eu vou dizer para você as 4 e depois nós vamos olhar para cada uma delas. Davi estava experimentando uma aflição física no seu corpo, matéria mesmo. A sua matéria estava sentindo. Davi estava experimentando uma aflição emocional, uma aflição nos seus relacionamentos e uma aflição espiritual. Vamos olhar para elas? Olha comigo, a partir do versículo de número 3, o que Davi vai dizer sobre essa consciência do seu pecado e o que os seus pecados estavam fazendo com ele. Ele vai dizer o seguinte: os efeitos da culpa. Aliás, versículo de número 2. Pois as tuas flechas me atravessaram o corpo. Ou seja, ele tem uma consciência aqui, meu irmão, de que esse peso da ira de Deus que ele está sentindo, do seu pecado, e nessa sua relação com Deus, as flechas atravessaram o seu corpo e a mão de Deus o atingiu. E aí olha quando ele vai para o versículo de número 3, o que ele diz. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos. A gente não sabe de que doença que Davi estava falando. Mas a gente tem certeza de que a sua relação com o pecado o adoeceu. Ele estava lidando com esse pecado de tal modo, sem saber qual era o remédio para esse problema,
que isso afetou o seu corpo. Ele está dizendo na estrofe de número 3, dizendo o seguinte: todo o meu corpo está doente. Isso está me incomodando tanto que eu fiquei doente. E não há saúde nos meus ossos. E a causa é o quê? Ah, Jefferson, foi uma gripinha. Ele pegou um vento diferente, ficou gripado. É isso, por isso que está com o corpo doendo. Está com febre. Não, olha a causa, irmãos. Final do versículo 3. Por causa do meu pecado. Isso estava consumindo ele. Agora olha a estrofe de número 5. Minhas feridas cheiram mal. Muito provavelmente, Davi estava lidando com alguma coisa na sua pele, de forma dermatológica, que saiu feridas no seu corpo. Por causa da febre, talvez, que ele estava sentindo, algumas coisas, feridas aconteceram, e ele diz: minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Ou seja, Davi não está passando a mão sobre a sua cabeça e dizendo: não, isso daqui é qualquer coisa, menos os meus pecados. Ele está dizendo, irmãos, que a causa da sua doença, dos seus problemas físicos, da sua aflição, tem nome. É os seus pecados. Se ele não está conseguindo lidar com eles, porque ele não está conseguindo lidar com eles, isso está afetando a sua saúde física. E isso ele nomeia, é por causa do meu pecado, e isso é por causa da minha insensatez. Está afetando a minha saúde física. Dá uma olhadinha no versículo 7. Eu estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Dá uma olhadinha no versículo de número 10. Meu coração palpita. Os ansiosos aí vão se identificar. Eu estou com palpitação no coração. As forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. Todas as expressões desses versículos revelam que Davi, por causa do seu pecado, que ele disse lá na estrofe de número 1, e que ele nomeia aqui, isso é por causa do meu pecado, isso é por causa da minha insensatez, estão trazendo consequências, efeitos no meu corpo. Agora não para por aí, não é só no corpo, é também na emoção dele. Dá uma olhadinha no versículo de número 4, porque Davi vai descrever que esse peso da culpa afetou o corpo, mas também agora ele vai refletir sobre a pressão psicológica e emocional que o peso da culpa traz para ele. Olha o versículo de número 4. As minhas culpas, elas fazem o que comigo? Me afogam. E ele usa uma linguagem poética aqui para dizer como ele está se sentindo emocionalmente falando. Eu estou carregando tanta culpa dentro do meu coração que é como se eu estivesse afogando-me. Eu estou afogado. Eu estou submergindo. Eu estou tentando nadar, mas eu não consigo. Eu estou me afogando. E isso está me sufocando, tirando o ar para eu respirar. Eu vou morrer afogado se eu continuar desse jeito. E olha o que ele diz. São como um fardo pesado e insuportável. Eu não consigo mais carregar esse fardo. Está insuportável para mim. Agora, olhe comigo para a estrofe de número 6. Isso está tão pesado e insuportável que olha como ele se vê diante dessa situação, emocionalmente falando. Eu estou encurvado. Sabe essa posição aqui? Está pesado. É tanta culpa que eu estou carregando nos meus ombros. Eu não estou sabendo lidar com isso, eu estou morrendo afogado, está tão pesado que eu estou curvado, e eu estou muitíssimo, veja como ele nomeia, ele adjetiva esse muito, eu estou muitíssimo abatido. O dia todo
eu saio vagueando e pranteando. Já teve a sensação de você sair andando por aí sem direção? Vou comprar cigarro, sabe, essas coisas? Brincando, irmão, a gente é crente, hein? Esses batistas. Mas de sair andando por aí sem direção, sabe essa coisa de 1 minuto de silêncio? Aí eu vou pegar o carro, vou dar uma volta, ninguém, entrar numa cápsula, sair vagueando por aí, pranteando, porque isso está me pressionando de tal forma, eu quero só 1 minuto de paz, 1 minuto de silêncio, eu não estou lidando emocionalmente bem com isso. E aí vai abrindo-se janelas para burnout, depressão e tantas doenças da alma que a gente vai lidando na nossa vida. Isso é sério, não é frescura não, viu? Agora, não só aflições emocionais, mas o peso da culpa é tão grande que isso aflige os seus relacionamentos. O pecado criou um abismo entre Davi e seus amigos. Ele se sente indesejado e ele se sente injustiçado. Olha os versículos de número 11 e 12. Relacionamentos agora. Meus amigos e companheiros me evitam. Olha o sentimento de indesejado de Davi. Ninguém quer falar comigo. Eles estão me evitando. Sabe essa sensação? Ele não me deu bom dia hoje quando eu cheguei na igreja. Nem olhou para mim. Passou por mim, nem olhou na minha cara. Sério, irmão. Por causa da doença que me aflige, essa doença aqui, meu irmão, quando a gente olha para o original, não é a doença física. A melhor tradução seria o pecado de Davi. Ele acha que por causa do seu pecado, as pessoas estão o evitando. Ele tem um sentimento de, as pessoas não querem contato comigo, eu estou sendo indesejado pelas pessoas. Olha o versículo de número 12. Os que desejam matar-me, preparam armadilhas. Ele começou a ter a sensação de injustiça. Eles estão preparando armadilhas para mim. Eu não mereço ser tratado dessa forma. Eu não mereço essa situação na minha vida. Os que querem me prejudicar anunciam a minha ruína. Eles passam o dia planejando traição contra mim. Mas tudo isso, irmãos, era uma consequência do efeito da culpa dos seus próprios pecados. A ponto de Davi achar que o mundo estava contra ele. É verdade, Davi tinha inimigos, a gente sabe disso. Mas aqui o contexto vai nos mostrar que o peso da culpa dos seus pecados maltratados faziam com que Davi olhasse para o mundo e se sentisse indesejado e injustiçado. Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Mas olha só que interessante. Tem uma aflição espiritual aqui também, meus irmãos. Versículos de 2 a 3. Vamos voltar agora lá no início. Ele vê sua condição como um resultado direto da indignação de Deus contra o seu pecado. Olha os versículos de número 2 e 3. Pois as tuas de quem? De Deus. Ou seja, o meu relacionamento com os homens foi afetado, mas com Deus também. As tuas flechas me atravessaram. A tua mão me atingiu. E olha o versículo 3. Por causa da tua ira, eu estou passando por todas essas coisas na minha vida. Não é uma tendência nossa responsabilizar a Deus pelas coisas que acontecem na nossa vida. Não é o nosso pecado. Não é a nossa maledicência. Não é o nosso pecado da nossa língua. Não. A culpa é de Deus porque eu estou passando por essas coisas na minha vida.
O mundo está desmoronando, eu estou passando por aflições físicas, emocionais, nos meus relacionamentos, mas o problema de todas essas coisas não é porque eu não confesso os meus pecados, não é porque eu não lido com os meus pecados de forma madura, é porque Deus tem responsabilidade. São as tuas flechas que me atravessaram, é a tua mão que me atingiu, é por causa da tua ira que eu estou sofrendo. No final das contas, é tudo sobre nós, e a responsabilidade são dos outros, até de Deus. Mas quando é que eu e você vamos olhar para nós e fazermos o que o apóstolo Paulo disse quando falou sobre a ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando é que a gente vai deixar de se alimentar com aquele leitinho que eu dou para a Clara e para o Arthur ainda, e vai começar a comer alimento espiritual de verdade? E começar a entender que nós somos chamados para sermos cristãos maduros. E reconhecermos os nossos pecados e olharmos para eles com seriedade, cientes de que eles ofendem a Deus e ferem o corpo de Jesus Cristo, a sua igreja. Não é sobre nós, irmãos, você não é protagonista. Você é coadjuvante no palco da história. E a vida que vale a pena ser vivida nesse tempo em que você vive, é aquela que é palco para a glória de Deus, não para a sua própria glória. E se eu e você queremos viver uma vida que é palco para a glória de Deus, ela passa pelo crivo do reconhecimento de quem você é. Um pecador salvo pela graça de Deus. Só que talvez hoje você está nessa mesma condição que Davi, afligido pelos efeitos da culpa dos seus pecados. Qual é o remédio? Talvez no seu corpo, talvez nas suas emoções, talvez espiritualmente, talvez nas suas relações, dentro de casa, com seus pais, com a sua esposa, com seus filhos. O que Davi está tratando nesse salmo é sobre um sofrimento integral, em todas as áreas da sua vida por causa do seu pecado. E sabe para onde isso aponta, irmão? Aponta para uma verdade. Eu e você não podemos subestimar o pecado. Porque o pecado não brinca, ele nos consome, ele nos corrói. Como eu trato isso, Jefferson? Não culpando a Deus. A confissão é o caminho para a restauração das nossas culpas diante de Deus. Orar as nossas culpas é confessar os nossos pecados diante de Deus. Reconhecer o nosso pecado é central para nos livrar do peso da culpa. Olha o que o salmista disse nos versículos 17 e 18. Olha o versículo 17. O seu pecado está levando à beira da morte, do precipício. Então ele diz o seguinte: eu estou a ponto de cair, a ponto de descer fundo no poço que eu estou, e a minha dor está sempre comigo. Sabe aquela corrente que está nos pés do prisioneiro, com a bola junto? Ele vai cair com ela vai arrastar, o pecado o algema e vai arrastá-lo para o fundo do poço junto com ele. Mas olha o versículo 18. Confesso a minha culpa. Orar as nossas culpas tem a ver com a consciência de quem você é,
diante de quem você está, um Deus santo, e reconhecer as suas culpas diante de Deus. Confessa o teu pecado. Não de forma genérica, perdoa os meus pecados, Senhor. Não, faz como Dietrich Bonhoeffer fala no seu livro Vida em Comunhão, que nós estamos estudando. O último capítulo do livro. Nomeia o teu pecado. Eu tenho inveja dele. Eu sou glutão. Eu sou maledicente. A minha língua é instrumento de Satanás. Começa a dizer para Deus qual é o teu pecado, porque Deus não ama o pecado, mas ama o pecador arrependido. Vai doer hoje, irmão. Confesso a minha culpa, Senhor. E eu faço isso em angústia. Porque em angústia eu estou por causa do quê? Do meu pecado. Agora, olha que interessante. Davi nos ensina, então, que o alívio da angústia por causa do nosso pecado começa onde? Na confissão sincera. Confesso a minha culpa. Quando eu e você paramos de esconder nossa culpa por causa do pecado e nós a colocamos diante de Deus, há um remédio no armário para mim e para você. Agora, eu quero rememorar aqui rapidamente o Dietrich Bonhoeffer. Se você não leu esse livro, leia. Vida em Comunhão, Dietrich Bonhoeffer. O livro que nós terminamos agora de estudar com os nossos pequenos grupos. Lá no capítulo 5, quando ele vai falar sobre confissão de pecados, ele diz assim, em resumo, que existe 3 razões para eu e você não confessarmos os pecados. E ele fala que nós devemos confessar baseado na palavra de Deus. Tiago. Os nossos pecados uns aos outros. E isso é a Bíblia que manda. Mas 3 razões ele vai dizer porque a gente não confessa os nossos pecados. Primeira razão. O pecado quer o anonimato. Sabe por que você generaliza os seus pecados diante de Deus? Você não os nomeia? Sabe por que você tem dificuldades de confessar, da disciplina da confissão? Porque o pecado quer ficar no anonimato com você. Quanto mais escondidinho, quanto mais ali no oculto, sem ninguém saber, sem você mesmo nomear para Deus, mais interessante, mais massageando o seu ego vai ser. E como a gente adora o nosso ego massageado. O pecado quer o anonimato. É por isso que quando você faz suas orações, você diz, perdoa os meus pecados, Deus. Ah, é? Quais? Você deixa eles no anonimato. Está na hora de abrir as janelas do coração e deixar a luz entrar e você começar a tirar seus pecados do anonimato. Revelar a Deus quais são os ídolos do seu coração e começar a dar nome aos bois, pingos nos is. Porque Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador arrependido. Diz para Deus, confessa o teu pecado de pornografia. Senta com a sua esposa e confessa para ela o que você está vendo quando ela não está perto de você. Mas por que a gente não faz isso? Segunda razão. Dietrich vai, à luz da palavra de Deus, dizer, porque nós somos orgulhosos. O que vão pensar de mim? O que ela vai achar ao meu respeito? O que a comunidade, se eu confessar para um irmão, vai pensar de mim? Esse negócio de confessar uns aos outros, não.
Eu sei que a Bíblia diz isso, mas o que vão achar de mim se saberem que eu faço isso? A comunidade madura de Jesus Cristo vai saber que você é um pecador como nós somos pecadores. Agora, por que nós somos orgulhosos? Olha que interessante. A gente tem dificuldade de confessar o nosso pecado a um outro pecador, mas a gente não tem dificuldade de confessar o nosso pecado para um Deus santo. Já pensaram nisso? A pessoa que está do seu lado, que você tem dificuldade de falar, é um pecador tão podre que nem você. Mas com ele você tem dificuldade de confessar o seu pecado. Mas Deus é santo. E com ele você chega e diz, perdoa os meus pecados. Mas por que a gente faz isso? Porque com o outro a gente é orgulhoso. Com Deus eu posso viver escondido. Desde o Éden a gente faz isso. Quando Deus desceu no jardim, Adão, quando ele pecou, onde você está? Ele se escondeu atrás do arbusto. Onde você está, Adão? Não, eu estou por aqui. Aqui aonde? Escondido. Escondido por quê? Eu tive medo. Medo do quê? Estou com vergonha. Por acaso você fez aquilo que eu disse para você não fazer? Pois é, eu fiz. Sai para fora, Adão. Sai para fora, Maria. Sai de trás do arbusto. Porque Deus quer cuidar de você, apesar de quem você é, um pecador. Agora, tem uma terceira razão, e eu reconheço para nós não confessarmos os nossos pecados. A maledicência dos outros. A gente vai confessar um pecado para o irmão e será que as pessoas não vão ficar sabendo? Será que isso não é sigiloso? Mateus 18, se você repreender um irmão, se ele confessar o seu pecado, se ele ouvir, ganhaste o teu irmão e acabou ali. Mas será que eu posso confiar que ninguém não vai contar para ninguém, as pessoas não vão ficar sabendo? Eu reconheço que a igreja, às vezes, a igreja brasileira, às vezes, ela se mostra maledicente. E isso é um outro pecado que a gente precisa tratar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não são as experiências ruins que modelam a nossa vida. O que modela a nossa vida é a palavra de Deus. E que isso significa, Jefferson? Que se por acaso alguém já agiu com você quando você confessou um pecado de forma maledicente, isso não deve te impedir de confessar os teus pecados daqui para frente. O que você deve fazer é pedir ao Espírito Santo para que ele te aproxime de gente madura, de cristãos sérios que vão te ajudar na caminhada, a cuidar dos seus pecados, a te orientar na caminhada, para que você encontre cura, para que você seja sarado. E o que você deve fazer com os maledicentes? Os exortar nos seus pecados também, para que eles também encontrem cura. 3 razões porque eu e você não confessamos. Porque nós queremos que o pecado continue no anonimato, porque somos orgulhosos e porque há línguas maledicentes no meio do povo de Deus que nós temos que repreender. Jefferson, será que eu posso pôr o meu pecado à luz? Será que eu posso confessar a um irmão maduro, porque eu não aguento mais esse peso, porque eu preciso me livrar disso e eu não vou ser julgado? Será que eu posso confiar na maturidade dos outros? Será que eu posso confiar em Deus e nomear o meu pecado para Ele e não precisar mais lidar com isso? Sim, meu irmão. Olha o versículo de número 15. Podemos desfrutar de esperança para sermos curados, orando nossas culpas. Olha o versículo 15. Senhor, em Ti eu espero. Tu me responderás, ó Senhor, meu Deus. Se por acaso hoje você entrou aqui nessa igreja
e você já não aguenta mais o peso desse pecado que você está carregando. Eu não sei, eu tenho tantos irmãos, mas eu descobri que eu posso ter um lugar seguro com a minha esposa e dizer para ela os meus piores pecados. Eu tenho um ambiente seguro com o meu presbitério e dizer para eles quais são as minhas piores fraquezas e orarmos juntos para que eles me ajudem na minha pior vulnerabilidade. Isso não é passar a mão no meu pecado, não. Isso é me ajudar a lidar com as minhas fraquezas para que eu não peque. É dar as mãos uns aos outros para que nós possamos juntos, como pecadores que somos, chegarmos até aquele dia que Cristo vai voltar. Quando Thaís, com seus joelhos dobrados diante de Deus naquele grande dia, for questionada por Deus: e aí, Thaís? Como foi com esse cara pálido aí? Eita, foi difícil. Ela vai dizer assim, A pergunta de Deus para ela vai ser assim: como você o fez ser mais parecido comigo? Deus vai olhar para o seu cônjuge, Deus vai olhar para você e vai falar: como você fez seu marido ser mais parecido com Jesus, com meu filho? Como você fez sua esposa ser mais parecida com meu filho? Como os seus filhos foram mais parecidos com Jesus? Só é possível a gente fazer com que pessoas sejam mais parecidas com Jesus quando a gente desfruta da beleza, da oportunidade de compartilhar uns com os outros as nossas culpas e confessar os nossos pecados. Por isso que o salmista chega aqui e diz: eu posso desfrutar de esperança mesmo em profunda angústia. Davi demonstra uma confiança, uma segurança, um socorro em Deus, e isso nos encoraja a buscar refúgio nele, mesmo quando a gente sente a sobrecarga da culpa. Hoje você pode se libertar do peso desse pecado, meu irmão, orando as suas culpas, e isso implica em confessar os seus pecados. Jefferson, e quando eu orar e confessar nomeando os meus pecados, quando eu encontrar gente madura para confessar os meus pecados, como Tiago nos ensina, como eu vou viver daqui para frente? Quando a gente confessa, irmãos, e dá nome aos pecados, quando a gente compartilha com gente madura os nossos pecados, eles saem do anonimato e a gente traz luz para eles. E sabe o que acontece? A gente passa a viver frágeis, mas na dependência de Deus. Olha os versículos 21 e 22. Senhor, não me abandone. Eu sou um pecador e às vezes eu vou flertar com essas coisas. Nesse mundo caído, às vezes eu vou ser tentado, eu vou sentir desejos inapropriados. Às vezes o pecado vai lutar com o meu coração que quer te amar. Mas agora eu já dei nome aos bois. Esse meu coração é adúltero. Esse meu coração é mentiroso, essa minha língua é maledicente. Não me abandones. Não fique longe de mim, ó meu Deus, porque se eu depender de mim mesmo, eu vou fazer tudo errado. Apressa-te a ajudar-me, Senhor, meu Salvador. A angústia da culpa só pode ser aliviada pela graça de Deus, na dependência dele. Davi reconhece que o perdão não é merecido, mas é um ato da graça de Deus e na dependência dele. E sabe por que isso acontece, meu irmão? Isaías já disse isso para nós. Porque ele, o Cristo, já levou sobre si
todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Ele sabia que esse pai falho um dia ia gritar com a sua filha. Ele sabia que os seus olhos iriam olhar para lugares inapropriados. Mas ele morreu na cruz por todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Descansa hoje no Senhor que morreu na cruz pelos seus pecados. E chega diante dele e os confessa, porque ele já sabe. Você não precisa carregar esse peso da culpa sozinho. Porque como Isaías disse, ele carregou sobre os seus ombros todas as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre os seus ombros. É nos méritos de Jesus. Se você quer confessar hoje, eu te convido a dobrar a sua cabeça em oração. Eu não sei como você vai orar, na verdade. Se você vai curvar a sua cabeça, se você vai dobrar os seus joelhos. Se você vai se levantar e vai fazer uma ligação pedindo perdão para alguém. Se você vai mandar uma mensagem no WhatsApp e vai dizer, me coloca no grupo da família de novo. Me perdoem. Eu não sei como você vai fazer essa oração. Se você vai levantar de onde você está e vai dar um abraço em alguém. Se você vai pôr a mão no joelho da sua esposa e falar, a gente brigou vindo para cá. Me perdoa. Confessa e dá nome ao teu pecado. Diz quem você é diante de Deus. Porque Ele ama você. E Ele já morreu pelos seus pecados. Obrigado pela cruz, Jesus. Como é bom saber que nós podemos orar nossas culpas. E que a gente não precisa carregar esse peso sozinho. É tão difícil. Eu tenho tantas coisas que já tentei carregar sozinho, Senhor. O que é o grito com a Clara perto de coisas que passei a vida tentando esconder de mim mesmo até. Achando que essas coisas ocultas poderiam me fazer melhor. Que bom que o Senhor trouxe elas à luz, me convencendo do meu pecado e da tua misericórdia. Faz isso com meus irmãos hoje. Traz luz aos seus corações e os convence dos seus pecados. Só o Senhor pode fazer isso. Inquiete-os a fim de que eles, por teu Espírito, se arrependam dos seus pecados. A fim de que eles deem nome aos seus pecados, que eles reconheçam que estão diante de um Deus santo. E que os seus pecados ofendem o seu caráter, ferem a sua comunidade, a tua igreja. Que esse peso da culpa hoje, consequência do pecado, não tenha mais poder sobre eles. Porque o Senhor venceu todos os nossos inimigos na cruz do Calvário. A morte não parou o Senhor, o túmulo não o parou. O Senhor está sentado no trono dos céus, glorioso e soberano, sobre todas as coisas. Que esta palavra produza frutos de arrependimento sinceros. E que eles mudem, e eu e meus irmãos mudemos a rota. E vivamos uma vida de confissão real ao Senhor, uns com os outros, para que o nosso pecado saia do anonimato e vá para a luz na dependência do Senhor. É assim que oramos, em nome de Jesus.
Amém.